Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de transferência de calor e massa do livro do Senjo, capítulo 1, exercício número 115. Vamos enunciado. Um ferro de solda tem ponta cilíndrica de 2,5 milímetros de diâmetro e 20 milímetros de comprimento. Com o tempo e o uso, a ponta oxidou e sua emissividade ficou em 0,80. Assumindo que o coeficiente médio de transferência de calor por convecção sobre a ponta de solda do ferro é 25 watt por metro quadrado Kelvin e a temperatura do ar circundante está em torno de 20 graus Celsius, determine a potência necessária para manter a ponta a 400 graus Celsius. Bom, para resolver aí o nosso problema, o objetivo aí é saber qual é a potência necessária para que essa superfície fique em uma temperatura aí de 400 graus Celsius. Então, o nosso volume de controle vai ser exatamente essa superfície aqui, a ponta da solda. Então, esse é o nosso volume de controle. Então, analisando o nosso volume de controle, o que a gente tem de energia, né, entrando e saindo? A gente tem aqui, ó, a potência que está vindo por condução, a taxa de calor, a transferência, a taxa de calor da solda. E aqui a gente tem a superfície, né, livre, que está perdendo o calor através de convecção. A gente tem um coeficiente de convecção ali e a gente tem um índice de emissividade, ou seja, está perdendo um calor por radiação. Então, analisando ali, né, nosso volume de controle, aplicando o balanço de energia, a gente tem regime permanente, ou seja, a gente tem aí conservação da energia. Então, considerando o regime permanente, né, a taxa de transferência de calor não varia com o tempo, a gente vai ter que a energia aí que entra tem que ser igual à energia que sai. A energia que entra no volume de controle é o Q ponto, que seria a taxa de transferência de calor que está vindo por condução, que seria exatamente aí a potência necessária para manter a ponta a 400 graus. Isso vai ser igual a um Q de convecção, que está saindo, perdendo calor por convecção, mais um Q ponto aí de radiação, tá? Então, temos tanto para aí o Q de convecção quanto para o Q de radiação, ou seja, a taxa de transferência de calor por convecção e por radiação, depende da área superficial aqui. Área superficial. Quem é essa área superficial? É essa pontinha aqui, ó, que é a ponta da solda, que é a área de uma circunferência. Então, é π, o diâmetro dzão ao quadrado, sobre 4, né? Mais a área aqui superficial, que vai ser o perímetro, ou seja, o perímetro é πd, né? Que seria 2πr ou πd, já que o diâmetro vale 2r, vezes o comprimento. O comprimento é L. Então, a gente pode calcular essa área superficial para depois utilizar ali para calcular aí a taxa de transferência por convecção e por radiação. Essa área superficial vai ser, então, π vezes o diâmetro, 2,5, só que está em milímetro. O mili no SI corresponde a 10 a menos 3. Então, fica 2,5 vezes 10 a menos 3, aí metro ao quadrado, dividido por 4, mais π vezes o d, que é 2,5 vezes 10 a menos 3 metro, vezes o L, também 20
vezes 10 a menos 3, aí em metro. Então, a gente pode calcular essa área superficial. Calculando a área superficial, a gente vai achar um valor de 1,62 vezes 10 a menos 4. Aí a unidade fica metro quadrado aqui, metro vezes metro aqui, metro quadrado. Então, a gente já tem aí o valor da área superficial. Agora vamos falar das taxas de transferência por convecção. Quem é a taxa de transferência por convecção? É o coeficiente de transferência de convecção, o H, vezes a área superficial, vezes a diferença da temperatura da superfície, menos a temperatura infinita, que seria do ar ambiente, que seria aí o fluido que está causando a convecção. Então, podemos calcular o Q de convecção como sendo o H. O H foi dado 25 watts por metro quadrado Kelvin. Área superficial, já calculamos, 1,62 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Diferença de temperatura, temperatura da superfície, 400 graus, menos temperatura infinita, que seria aí temperatura do ar ambiente, 20 graus, tá? Como aqui é diferença de temperatura, a diferença de 1 grau Celsius é a mesma diferença que 1 grau Kelvin. Então, essa unidade pode cortar com essa. Metro quadrado corta com metro quadrado, sobra só a unidade de Q de convecção, que calculando igual a 1,539 na unidade de watt. Então, temos aí o Q de convecção. Para encontrar o Q de radiação, temos aí por definição que o Q de radiação é dado por epsilon vezes sigma, que é a constante de Stefan Boltz, vezes a área superficial, vezes a temperatura da superfície a quarta, menos a temperatura infinito, aí elevado à quarta, tá? Seria a temperatura para onde está sofrendo a emissividade, que seria nesse caso ali o ar, 20 graus Celsius também. Então, aqui lembrando que essa temperatura tem que estar em Kelvin, tá? Porque ela tá a quarta, aqui é apenas diferença de temperatura, que é a diferença a quarta, então não pode ser em graus Celsius. Lembrando muito bem disso daí, tomem cuidado. Então, que ponto de radiação vai ser emissividade, nesse caso 0,80, vezes a constante de Stefan Boltz, que é dado pelo valor de 5,67 vezes 10 a menos 8 na unidade de watt por metro quadrado Kelvin a quarta, vezes área superficial 162 vezes 10 a menos 4 metro quadrado, vezes aí a temperatura da superfície, aqui que é 400 graus, só que em Kelvin, então é 400 mais 273 elevado à quarta, que fica em Kelvin a quarta, menos a temperatura infinito, que é o 20, mais 273 para ficar em Kelvin, elevado à quarta, que fica em Kelvin a quarta. Aí análise dimensional, esses Kelvin a quarta coloca em evidência e corta com esse Kelvin a quarta, esse metro quadrado corta com esse metro quadrado, sobra só a unidade de watts. Então, fazendo essa conta aí, a gente vai achar um Q de radiação, ou seja, o tanto de calor que perde por radiação de 1,453 watt. Então, podemos dizer que a potência, ou seja, a taxa de calor que tem que ser emitida para a solda para que permaneça na temperatura de 400 graus Celsius é a soma de 1,539 watts mais
1,453 watt. Então, temos aí que Q ponto é igual ao valor de 2,99 watt. Essa é a potência total que tem que ser ali colocado para que a superfície fique na temperatura de 400 graus Celsius. Bom, eu espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!